Olá, tudo bem? No meu livro Alma Feminina, onde eu falo sobre mulheres, eu procurei não deixar nenhum grupo fora das discussões que o livro propõe. E, obviamente, as mulheres indígenas não poderiam estar fora deste livro. Eu escrevi um texto chamado Iracemas para homenageá-las, lembrá-las, fazer com que nós pensemos na situação não só das mulheres indígenas, mas dessa população como um todo, que quando os nossos descobridores chegaram aqui, eles eram muitas tribos, muitas nações, e que hoje em dia desapareceram. Só para lembrar algumas das nações, algumas das tribos que existiram, podemos citar os Guaranis, os Ticunas, os Caingangues, os Macuxis, os Terenas, os Guajajaras, os Yanomamis, os Chavantes, os Pataxós, os Potiguaras e tantas outras tribos e grupos que desapareceram. Neste desastre que podemos imaginar, o desastre de dizimar seres humanos, as mulheres indígenas foram e ainda são muito vitimadas, muito colocadas num plano de inferioridade e muito abusadas pelo que a gente vai chamar de homem branco. Vou ler o texto Iracemas, uma forma de trazer esse assunto à tona e ao mesmo tempo lembrar dessas mulheres brasileiras. Mulher de cabelos negros como as asas da graúna, longos como as folhas das palmeiras e lábios com sabor do mel. Foi assim que José de Alencar descreveu a bela Índia, mulher brasileira, que conquistou o português Martim. Ela, uma jovem tabajara, viveu uma intensa paixão com o branco, abandonando sua tribo para viver ao lado do seu grande amor. Infelizmente, a Iracema de Alencar sobrevive apenas nas páginas do seu romance. A vida das modernas indígenas nada tem de romântica. Além de acompanharem os extermínios dos seus povos, como Ticunas, Potiguaras, Pataxós, Yanomamis, Macuxis, Guajajaras, Terenas, Guaranis, Caingangues e de muitas outras tribos, elas tornaram-se o alvo preferido dos colonizadores. Passados mais de 500 anos da chegada de Cabral pelas terras do Brasil, pouco existe da pureza da maioria desses povos. As virgens de lábios de mel foram violentadas de todas as formas possíveis. Estupro, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, escravidão, entre outros atentados, foram e ainda são usados pelos civilizados que se aproveitam da vulnerabilidade dessas mulheres. Apesar da evolução cultural da sociedade brasileira, os povos indígenas, e principalmente suas mulheres, são olhadas com discriminação e são vítimas de racismo. Suas tradições, vestimentas e adornos são motivo da curiosidade maléfica dos brancos, que os veem como seres extraterrenos. As leis de proteção às mulheres brasileiras não chegam até os grupos indígenas, cujas meninas continuam sendo os alvos preferidos de traficantes. No relatório publicado pela ONU em 2010, Mulheres Indígenas aponta para uma em cada 3 é estuprada durante a vida. Suas vozes são sufocadas e seus gritos se perdem entre as árvores das florestas
onde viveram seus ancestrais. Para nossas indígenas, raízes da nossa civilização, resta apenas o dia 19 de abril, uma data que se perde no calendário de uma sociedade patriarcal que teme em colocar as mulheres em situação de desigualdade. E, nesse caso, as indígenas são afetadas e penalizadas pelo crime de terem nascido Iracemas. Neste mesmo livro, eu deixei, numa das páginas, uma lembrança a uma indígena que poucas pessoas talvez se lembrem. Chamava-se Diacuí. A Diacuí, no dia 29 de novembro de 1952, ela casou-se na Igreja da Candelária, ao meio de uma multidão enorme que a filmava, fotografava aquela índia vestida de noiva, uma índia do Xingu, que foi trazida para a cidade do Rio de Janeiro para se casar com um homem branco. A história da Diacuí não é uma história bonita, uma história triste. Essa Diacuí era uma índia Kalapala e ela foi trazida de sua tribo, despojada de suas tradições, exposta ao mundo e ela se deixou levar pela insanidade dos civilizados. É tão complicado falar da Diacuí que a gente enrola as palavras, porque é um negócio impressionante. Quem ainda tiver em casa ou puder ir na biblioteca, pegar as revistas da época, principalmente a revista O Cruzeiro, vai ver as fotos dessa mulher linda sendo levada para o altar da Igreja da Candelária, acompanhada por uma multidão ensandecida que a levou a ter que sair pela porta dos fundos da igreja ao final dessa triste cerimônia. Procurem saber um pouco da vida da Diacuí, que morreu de parto e que deixou uma marca, uma mancha muito séria na história das mulheres indígenas brasileiras. Esse texto Iracema, eu gostaria que vocês lessem, comentassem com seus alunos, com as suas alunas, com seus vizinhos. Não podemos ficar calados, não podemos fingir que não existem os índios brasileiros e que, principalmente, as suas mulheres continuam a ser objeto de uso indiscriminado de uma população de homens ensandecidos que fazem das Iracemas dos lábios de mel escravas na sua mais triste condição. Obrigado.